linha do ar. E eu estou no Entre Linhas. Porque vocês dizem não sei o que e no final vocês terminam cada uma com a mesma frase. Que vocês são entre linhas, ou, né? E eu digo, vou dizer, eu sou a Carolina do Ar. Olha! Que chique. Ela já fez pega esse conteúdo. Não, tô podendo, tô me achando. Armada e poderosa. Se posiciona assim, que já começa aqui, o povo começa a mudar. Vou deixar isso aqui, policial. Ai, como eu me inspiro nessas pessoas, sabe, pra mim, porque eu quero viver até os 102. Eu tenho uma coisa que eu digo, eu quero fazer a festa de 100, então. Daí eu começo a definhar a partir do 100, definhar, assim, me acamar, ficar mais por casa. Daí no 101, assim, só pra não morrer com 101, então eu quero morrer com 102, número par, que é o meu plano de vida, é esse, entendeu? Depois de conhecer 100 países, esse é minha meta, assim, de vida. E aí essa senhora tinha 87 anos, com uma bengalinha, estava 20 dias viajando pela América do Sul com o neto. O neto, um guri que nem o Henrique, assim, super, sabe, comunicativo. Ela é americana, de Los Angeles, está há 20 dias. E aí a gente foi com outro casal e os maridos meio parados, assim, na questão de caminhada, tinha que descer da van, a gente pegou um passeio meio em grupo, daí tinha que descer da van, e aí tinha que subir muita degrau, aquelas coisas todas, né? Sim. Daí chegou num passeio lá, o guia avisou que tinha que subir 270, daí eu olhei e disse, não, eu não acredito que essa senhora vai. E daí os dois maridos, né, falaram, nós não vamos subir, esse aí nós vamos ficar. Eu digo, se ela for, vocês vão. Se ela for, vocês vão ter que ir. Daí acabou que ela, nesse passeio dos 270 degraus, ela não foi. Ficou na van. Mas assim, é surpreendente uma pessoa com aquela idade estar no Peru. E sabe? que amor tá com o neto, né? Com o neto. Muito legal. O tipo de coisa que o Léo faria. Acho que o Léo faria É bem o tipo de coisa que eu queria fazer, assim. Acho que isso é sucesso na vida, sabe? Tu chegar numa idade dessa, podendo se locomover, podendo conhecer com o teu neto. Imagina que... Não é o que... Isso, pra mim, essas pessoas representam o que eu penso sobre sucesso. Sabe? Tu poder, numa idade dessa, conhecer o mundo ao lado da tua família, seja de filho, seja de neto. Então, eu me inspiro. Esses dias eu fui para a Argentina, conheci uma senhora, botei o olho numa senhora num café, com um colar de pérolas, assim, e eu falei, meu Deus, que mulher encantadora. Me aproximei, conversei, ela ia fazer 104 anos, vai fazer, se Deus quiser, em fevereiro. A mulher num café, lá na Argentina, com a tata dela, há 30 anos ela é viúva. Quando ela disse, não, eu sou viúva há 30 anos, eu pensei, disse, não, o marido faleceu quando ela tinha uns 50, ela deve ter uns 80, a mulher tem 103 anos. Estava tomando um cálice de vinho e comendo uma boa comida num sábado de meio-dia com a cuidadora, mas me ouvia perfeitamente, conversou comigo, e eu achei, isso eu acho o máximo, assim, sabe? Cadê nossa claquete? Surpresa, assim, vocês vão fazer pergunta difícil. Não, difícil não. Alguma do teu dia a dia. O que seria uma constrangedora? Não sei, vocês são um expert aí no tema. Não, a gente não faz pergunta pra Não, tô brincando. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre Linhas. Hoje nossa convidada é a Carolina Goulart. Ela é professora, é mãe e é delegada de polícia. E hoje ela vai estar aqui conosco para contar um pouquinho sobre essa vida multifacetada que ela tem, os desafios do dia a dia dela e tudo que a gente achar interessante também de ouvir. Carol, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra estar aqui, né, ser escolhida para participar do Entre Linhas com 5 mulheres que eu admiro e tenho, assim, uma alegria tremenda estar aqui hoje. Alegria nossa, Carol. Que bom que você está aqui conosco. Carol, para a gente dar início aí à nossa conversa, nos conte um pouquinho como é que é ser delegada. Então, é uma profissão de responsabilidade, né? E é uma profissão que é um território masculino, e as mulheres cada dia mais avançam nesse território masculino, né? Para terem uma ideia, assim, as primeiras mulheres entraram para a polícia aqui no nosso país nos anos 80, que é logo ali. Foi lá em São Paulo, foram as primeiras brigadianas, era um corpo de 11 mulheres que foram admitidas a entrar para a Polícia Militar de São Paulo. Sabe o que essas 11 mulheres faziam nessa época, Mayra?
elas só podiam atender ocorrências que envolvem, adivinhe, o que vocês acham? Idosos, crianças e outras mulheres. E a partir dessas 11 mulheres, as coisas começaram a avançar, veio a Constituição de 88, e a gente começou a ocupar vários espaços que antes eram reservados para os homens. E dentro das polícias foi assim que aconteceu. Aqui no Rio Grande do Sul, hoje, nós já somos 40% do efetivo. Nossa, então, legal. É uma época bem diferente, por exemplo, do que as minhas colegas de 10 anos atrás ou 20 anos atrás enfrentavam, aonde elas eram a exceção. Aqui em Passo Fundo, hoje, nós somos metade das delegadas são mulheres e metade são homens. Que legal. Mas, por exemplo, a delegada Daniela, que é aqui da nossa cidade, quando ela entrou para a polícia, ela entrou 10 anos antes que eu. Quando ela chegou aqui na cidade, ela e a delegada Cláudia, alguns mais antigos, eu lembro. Eu lembro da primeira delegada da mulher, eram as duas e elas eram assim, era uma coisa, era uma surpresa aquelas mulheres estarem à frente, né? Então, eu acho assim, eu tenho muito respeito pelo meu trabalho, eu sempre quis ser delegada de polícia, eu me formei em Direito e a única coisa que eu tive vontade de ser foi ser policial, primeiramente, e dos cargos jurídicos ali oferecido ser delegada de polícia. Eu nunca fiz concurso para nada. E eu me sinto assim, eu sou apaixonada pelo meu trabalho, sabe? Eu sou apaixonada pelo meu trabalho. Acho que sempre ter que vencer. No início da minha profissão, eu como queria dizer, não tem machismo, imagina, né? As mulheres estão avançando. E depois hoje eu consigo, mais madura, com quase 15 anos de profissão, ver situações que é um machismo, como é que a gente diz, mascarado, né? Não tem um machismo assim, mas eu já cansei de comandar, tá num local de crime, que é uma das funções que eu faço lá à frente da DPPA, e tá trabalhando comigo só homens. Tá num local de homicídio, por exemplo, e ter ali 20 brigadianos, mais agentes da Polícia Civil homem, e aí eu sou uma mulher, e eu sou uma mulher que comando todos esses homens. Eu A Carol não vai deixar nenhuma pergunta pra nós. Mas vai, continua, tá ótimo. Não, desculpa, você falando. Então, ótimo, perfeito. A gente tá louca pra ouvir sobre isso, exatamente. Era a nossa pauta, era as nossas perguntas. Vocês vão me controlando, porque isso é uma coisa que eu gosto de falar. Tá maravilhoso. E isso também tem a ver com a minha profissão, né? Eu sempre digo, uma delegada, um delegado, tem que falar. E tem que falar com uma voz firme. É uma das minhas características, tanto como professora como delegada, é que eu sou firme no que eu falo. Eu tenho uma voz, eu falo mais alto. E às vezes as pessoas... Eu acho isso fundamental. Né, Mayra? Como professora e como delegada, eu acho que não é que eu vesti o papel, eu caí num papel que me cabe. É a minha postura, né? Porque tu não tem como ser uma pessoa com fala mansa... Nessa profissão não cabe, verdade, até tem pessoas mas eu não que imagino, são assim, eu não mas eu acho que essas pessoas sofrem. eu não imagino alguém... Ainda, né? Tu sofreu, assim, muito preconceito, assim, logo que tu iniciou, tu ainda sofre algumas vezes? Não, eu vou te falar assim, Janesca, quando eu era muito... Hoje eu vim com essa roupa de energia, amarela, eu já pensei, é uma roupa de intenção. Se tu me convidasse para vir aqui há 10 anos atrás, a Mayra me conheceu nessa época, e eu acho que vai concordar comigo, eu não vou dizer que eu me masculinizava. Eu não aceitava uma unha vermelha como a que eu visto hoje. Eu não aceitava um brinco grande, porque eu achava que para chegar no mesmo grau de poder dos homens, eu ocupava um cargo de poder masculino. Eu achava que eu tinha que me masculinizar. Isso era inconsciente. Então eu andava sempre de preto, cabelo sempre amarrado, brinco sempre pequeno, a unha sempre discreta, botina, salto alto, eu ando sempre salto baixo, tênis. Eu sou uma pessoa esportiva, gurias. Eu tenho, a minha personalidade é mais esportiva. Só que no início da carreira, tu entende? Então não é que eu sofri, mas eu achava que dentro de mim, que pra mim tá no mesmo nível que eles, eu tinha que parecer moldar a isso. Carol, e como tu vê isso, a questão da tua comunicação, o teu posicionamento, por exemplo, a gente trazer para as nossas ouvintes aqui, né? Porque você fala, eu não sofri preconceito, mas a gente vê o quanto mulheres sofrem, né? Em cargos assim, ou até mulheres empreendedoras mesmo que estão no meio, né? Reuniões com homens, né? O que você poderia trazer de experiência
A gente vê também muito consultoras de moda falando também, como se pôr em ambientes assim, Esses dias eu vi uma arquiteta falando, quando eu vou em obra eu mudo a roupa. Então, a partir disso, o que tu poderia, né, nos sobre a trazer roupa, eu acho que assim, para o ambiente onde eu trabalho, gurias e as ouvintes do programa, é um ambiente que tu tem que estar esporte e preparada para ter segurança, né? O sapato tem que ser baixo, tem que ser uma roupa mais simples. Eu lido com pessoas de todos os níveis, e inclusive com muitos bandidos. Eu trabalho, para vocês entenderem, quem vai ouvir, eu sou delegada da emergência da Polícia Civil de Passo Fundo, que é a DPPA, Delegacia de Pronto Atendimento. Então, eu trabalho em regime de plantão, Manuela. Eu trabalho, eu viro noites. Então, por exemplo, hoje é feriado, né? Nós estamos gravando um feriado, e eu fiz um plantão de 12 horas, né? Foram presos 6 indivíduos que assaltaram uma transportadora ontem à noite, foram presos pela brigada. Eu tive que lidar e ficar cara a cara com 6. Então, eu acho que nesse ambiente de trabalho, a mulher tem que estar com uma roupa mais discreta, e eu acho que é fundamental ali, na questão da polícia, pelo menos. Mas, o que eu ia te dizer? Eu não acho que tem uma receita, eu acho que a gente tem que ser aquilo que a gente é, aonde a gente está, né? Então, e sobre se eu já, né, o que eu vejo muito, como eu fiz, eu sou graduada e depois eu fiz um mestrado, e a minha pesquisa do mestrado foi sobre as mulheres na polícia. Foi ali, eu concluí esse mestrado há 1 ano ou 2 atrás, e foi nessa pesquisa que eu comecei a perceber o que eu já passei lá atrás na carreira. E aí eu comecei a respeitar as mulheres, mas não para elas ser igual ao homem, ela tem que parecer um homem. Mas a mulher tem que ser respeitada nas suas diferenças. Eu não tenho a mesma força que um agente policial. E eu não quero entrar numa residência, cumprir um mandado de busca, e eu ter que ser a que vou arrebentar a porta. Porque se tem uma pessoa, seja homem ou mulher, mais forte, com uma força física que é mais hábil nisso, é essa pessoa que tem que ir. E esse é um ponto bem interessante. Hoje eu e a Janis estávamos falando justamente sobre papéis, né? Os papéis femininos, masculinos, e como às vezes eles se invertem numa relação, por exemplo, né? Entre um casal. E é justamente isso que tu falou agora, né? Tu não te coloca nessa posição, apesar de ser uma profissão, sim, que já era muito masculinizada e tal. Hoje em dia tu não se coloca numa situação, eu não vou lá arrebentar a porta, eu tenho gente para fazer isso, né? Não tem porquê eu acho que tem que ser exploradas as habilidades. Exatamente. Né? Dos bastidores, se tem que arrebentar a porta, arrebenta a porta? Eu arrebento a porta aqui, ó. Não, eu acho assim, ó. Já arrebentei porta. Já arrebentei porta. Não, já pegou no meio da rua? Já, bom, se alguém quiser ver, tem um vídeo meu. Tem, maravilhoso. Há 12 anos atrás, eu prendi um indivíduo na rua que assaltou um menino com uma faca. E por isso que eu digo ali, eu sei que eu nasci para ser policial. Porque o meu instinto não me permitiu mais nada a não ser... E eu tava com a minha filha. Fui muito julgada. Não sei se tu fez certo. Eu também não sei se eu fiz certo, sabe? Eu sei que eu fiz aquilo que veio. Eu fiz. E aí eu desço do carro, começo a gritar com o indivíduo né? E aí falo alguns nomes, inclusive, porque eu trabalho com pessoas que falam. Para eles entenderem a minha linguagem, tem que ser firme e usar a linguagem deles. Então eu falei alguns palavrões no sentido de né? Não vou repetir aqui, porque né, não sei como é que é a censura do programa. Mas bota um pi, não tem problema. Mas consegui fazer ele. Então, eu sou uma delegada de botar a mão na massa. Eu não tenho medo. Se precisar, eu faço. Primeiro eu desci, polícia, parado, levanta a mão, que é o que a gente é treinado. Polícia, parado, levanta a mão. O cara olhou pra mim, né? E eu digo, parado, seu filho da p***, levanta a mão e encosta na parede. Aí quando eu falei, filha da p***, aí ele me respeitou, ele já parou, mas ele não mostrava as mãos. Que é o que a gente é treinado pra sempre ver mãos, né? Senão é um perigo, não sabia se estava armado. E aí foi, filha da p***, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. E aí quando ele levantou, caiu a faca, caiu o celular, e aí eu consegui fazer com que ele encostasse na parede. Eu tinha antes no carro, não foi uma coisa louca assim, que eu saí, eu já orientei a minha filha, que é a Júlia, que tinha 11 anos na época, hoje já tem 21, isso faz uns 10 anos já. Já faz tudo isso? Faz tudo isso.
ela te pôr aí. E aí eu digo, olha minha filha, tu vai sair do carro, vai tirar a chave da ignição, tu vai se esconder atrás da porta, porque se der um tiroteio tu tá protegida, e tu vai ligar no 190, dizer que tu é minha filha e precisa de um apoio para tua mãe, e vai tentar dizer mais ou menos a rua aqui. E eu falei isso em 2 minutos para ela, entendeu, minha filha? E eu senti segurança na hora, disse, mãe, eu entendi. E aí foi exatamente o que ela fez, dali 2 minutos chegou a brigada militar, umas 3 viaturas para me dar um apoio. Daí ela ligou mesmo e pediu? Ligou, pediu. Só que aí me gravaram. E aí quando me gravaram, só mostra, e aí eu fiquei muito nervosa, na verdade. Uma defensora pública me levou para a Corte de Direitos Humanos na época. Meu Deus. Porque aparece eu falando desses palavrões pro cara, e no final eu peguei a faca. Daí tava filmado, ele deixou uma faca, e eu não sabia quem ele tinha assaltado, porque eu só vi ele correndo. E eu bati com a faca, mas não no preso. Eu bato ao lado do rosto dele, no chão, braba, dizendo, quem é que tu assaltou? Ele, eu não fiz nada, dona, não fiz nada. Quem é que tu assaltou? E isso tá tudo filmado. E aí fui absolvida. Não sofri nem sindicância. Sim, porque se tu não for falar assim com uma pessoa dessas, tu vai falar... Não tem Vai como. Entende? Eu digo assim. Não, polícia, parado. O senhor podia, por favor, levantar as mãos? Ninguém respeita. Não é assim que funciona na polícia. Que signo tu é? Maravilhosa. Escorpião, E eles têm uma linguagem peculiar, né, Carol? Muito assim, quando se peculiar. faz interceptações, a gente já sabe. A linguagem é bastante peculiar. Mas assim, tá muito pior trabalhar na polícia. Eu vou fazer 15 anos de polícia em 2025. Quando eu entrei na polícia era muito melhor. Agora a gente realmente está num momento muito difícil. E aproveito a oportunidade de fazer as pessoas pensarem sobre o que é ser policial. Não é fácil. A gente está lidando hoje, o crime se organizou. Em 10 anos, eu tenho 15 de polícia. Os primeiros 5 anos, tu não achava esse crime organizado. São facções agora, que estão se organizando com aluguel de armas, paga mensalidade, eles se autoprotegem. É como se fosse uma empresa, na verdade, né? E eles crescem porque tem muito dinheiro por trás disso. Então tá muito difícil, assim, a questão... E tá muito difícil, que é uma das minhas bandeiras que eu levanto também, que é a questão do crack. A gente tá vivendo uma epidemia de crack, não vou dizer na nossa cidade, no Brasil, que é o segundo consumidor de crack no mundo, perde só para os Estados Unidos. Duvido que vocês todos não perceberam aí. As pessoas mexendo na lixeira, na sinaleira. Essas pessoas são usuárias de crack. E a gente vê em cada esquina agora, aqui no bairro, se tu andar por aqui, tu vai achar 2, 3 zumbis, que eu chamo de zumbis, procurando no lixo algo para trocar por pedra. E quando eles não acharem, eles vão assaltar uma pessoa com uma faca, que é o caso desse cara, botou num menino de 15 anos a faca na barriga e levou o celular, em plena Independência, às 2 da tarde. Meu Deus. E se o cara não dá o reagir, ele vai enfiar a faca e vai matar o menino. E vai matar qualquer um de nós chegando em casa para levar um carro pelo crack. Então, e lá, os meus clientes da delegacia, a clientela, 80% são usuários de crack. Eu já fiz um levantamento. De cada 10 flagrantes que eu faço, 2 são estupro ou um estelionato de um bandido, que eu chamo. O resto é usuário de crack, que é bandido também, mas eu quero chamar atenção porque é o seguinte, eu falo para os agentes lá, se a gente conseguisse, eu não sei a receita, eu não sei como conseguir isso, mas se nós conseguíssemos estancar o crack, a epidemia de crack, que é uma droga super potente que detona o ser humano, a gente conseguia resolver 80% da criminalidade. E daí falam, né, é a pobreza do nosso país. Sinceramente, eu volto do Peru agora. Um lugar muito mais pobre que nós, né, Natália? Já deve ter tido a oportunidade. Eu fiquei chocada com a pobreza. Tu não vê usuário de crack na rua. Por exemplo, o Egito, que é um país que eu amo, Também. né? Também é super, tu passa nas Também ruas, é uma fui pro pobreza, mas Egito. tu não vê. Tu não vê. Tu não vê. E aí tu não vê o quê? Assalto. Tu não vê essa violência, esses homicídios. Vocês sabem que agora, nas últimas 24 horas, deu 3 homicídios. Meu Pois Deus. é, Eu ouvi muita falar. coisa. 3 homicídios em Passo Fundo, nas últimas 24 horas. Tudo envolvido com crack. Então tudo é crack. Tudo é... Essa noite foi assaltada uma transportadora, foram 6 indivíduos. Aí esses não, esse já não é crack, o nível é um pouquinho mais, né, crime organizado e tudo mais.
Mas vocês conseguem, o que eu queria realmente é poder achar uma receita, eu juro que eu não sei. Carol, eu lembro que eu fui, acho que há uns 10, 11 anos atrás, eu fui para o Alasca. E aí eu fiquei em Seattle, naquela região, e eu lembro que eu fiquei chocada com a quantidade de usuários de drogas, porque assim, eram zumbis caminhando pela rua, e eu nunca senti medo, e aquela vez eu senti muito medo de andar na rua, no centro de Seattle. Eu não voltei mais para Seattle, mas assim, uma amiga minha que mora lá me disse que piorou muito a situação, a ponto de, inclusive, ela ter saído de lá e ela foi morar agora em outro estado dos Estados Unidos. Essa experiência não traz para nós uma lição do que aconteceu lá e do que estava acontecendo aqui, até porque eles amenizaram muito a legislação lá, né? Eu não sei direito como é que as coisas funcionam lá, mas eu fiquei sabendo agora, inclusive por essa senhora que eu contava aqui no início do programa, que mora em Los Angeles, que realmente os Estados Unidos também estão uma epidemia de crack. A Califórnia tá. A Califórnia diz que está terrível. Só que ele é o primeiro país consumidor do mundo. A gente é o segundo. E a gente não tem lei, né? Porque gente a não lei aqui... Então, aqui tudo demora, Tudo não acontece pode, nada. Se não exatamente. acontece nada com o traficante, imagina com o usuário no nosso país, né? Então, eu queria aproveitar a oportunidade para verem que o crack ele tá entrando nesse nicho feminino. Porque tu parece, o assaltante é homem. Olha, Não, eu tem cara, né? começo a perceber um aumento da criminalidade feminina por causa do crack. Vou contar uma história que aconteceu esses dias comigo, que eu sou muito de quando eu vejo que ainda tem a possibilidade de eu falar alguma coisa boa na delegacia para a pessoa dar um chacoalhão e dizer, minha amiga, meu amigo, tu é réu primário, muda de vida. Quando eu vejo uma oportunidade, eu faço. É o meu compromisso como ser humano, não como delegado. E eu vi uma moça, ela furtou numa farmácia aí da cidade uns vidros de shampoo para trocar por crack. E é a primeira vez que ela foi pega pela polícia. Eu fui inventar, de lá, é bem forte essa história, fui inventar de ir lá falar com ela, para dizer para ela que eu nunca tinha sido presa, né? Daí ela me contou, eu já sabia, né? Levar vidro de shampoo de farmácia é crack, vício em crack. Até por causa da pedra, né? Ela, sim, delegada, por causa da pedra. A senhora vai me prender? Eu digo, não, hoje eu não vou te prender, porque é princípio da insignificância, tu é ré primária, então eu já vou te ouvir, vou te liberar, mas vamos mudar de vida. Dela assim, a senhora vai me dar sermão? Porque eu furtei meia dúzia de shampoo numa farmácia, a senhora não sabe o que eu já fiz pela pedra. Daí eu fiquei curiosa, eu digo, não, então me conta, provavelmente já se prostituiu. Dela, prostituição, nossa, perdi as contas. E aí a família dela estava esperando, pai e mãe, uma família de gente trabalhadora, o pai e a mãe dessa moça. Assim, Uma menina tinha uns 30 anos. nova. Ela está há 8 anos viciada em crack. E eu faço qualquer coisa para essa pedra do demo, que ela chamou, né? Pedra do demo. E eu disse, então a senhora não me vem dar sermão por causa de 8. Eu só quero saber se a senhora vai me soltar, porque eu preciso consumir a minha pedra. Eu digo, eu vou te soltar, mas queria te dar um chacoalhão para ver se tu muda de vida. Ela, a senhora não sabe o que eu já fiz pela pedra, então me conta. Prostituição, perdi as contas. Agora, a última semana, eu estava sem dinheiro para comprar a pedra. Eu estava na boca. E eu me ofereci lá para o traficante, para todos os homens que estavam lá, para transarem comigo por dinheiro, por 1 ou 2 pedras de crack, e ninguém quis, porque eu já estou batida na boca. Mas eles fizeram uma brincadeira comigo, delegado, para te ver a minha dignidade, e ela não existe mais. Eles falaram, eu vou falar, depois vocês cortam, se não der, né? Claro. Porque agora eu acho... Ela falou, eles pediram que se eu comesse as fezes, brincando, eles me dariam uma pedra de crack. Então, eu já comi até cocô pelo crack. Não vem a senhora me dar sermão por 8 vidros de shampoo. Vai me soltar ou não vai me soltar? Meu Deus. Eu fiquei assim... E ela não ia me ouvir, entendeu? Então, eu não sei como resolver o problema. Vocês entendem o que as pessoas fazem por esse vício? Gente, Necessidade de políticas públicas, né? E aí eu quero entrar num outro ponto. Tu já pensaste, Carol, em ir para o lado da política? Eu te pergunto isso porque a gente tem a Nadine, que é um exemplo para nós, assim, de uma pessoa que chegou até lá, porque o teu companheiro também está nesse segmento, porque tu vislumbra talvez alguma possibilidade de mudança. Isso já passou pela tua cabeça? Então, primeiro ponto, as mulheres precisam ir para a política. A gente não tem... É que nem as mulheres precisam ir para a polícia.
as mulheres precisam ir para a política, as mulheres precisam ocupar espaços de poder. Aonde elas não se conscientizarem disso, porque a política é pensada por homens. Então, nós temos que ocupar o espaço, não só para pensar pelas mulheres, mas para estar nesse meio, porque dizem, as mulheres querem ocupar espaço de poder para pensar para elas. Não, para pensar uma política pública que também lembre que existem mulheres, que existem mães. Então, Mara, sim, eu não tenho muita vontade, eu gosto de trabalhar na polícia, eu gosto de dar aulas, se eu não tenho vontade de ser, eu acho uma super responsabilidade. Teria competência, sem dúvida alguma. Se decidisse isso um dia, faria algo sério, faria algo voltado realmente para tentar mudar, faria certamente. Mas eu não tenho uma decisão formada a esse respeito. Mas eu gosto de ver mulheres na política. Eu acho que é legal para nós temos que entender, nós temos que pensar por nós, porque, sabe, isso é parte de nós. Às vezes a gente vê uma mulher no poder e a gente não gosta muito, e eu estou dizendo por mim. Sim. Eu digo por mim. Tá? Então, acho que eu já vou pensar. Mas não é assim, vocês nunca pensaram. Já aconteceu comigo, eu olho, ai, que legal, a delegada Nadine, a primeira mulher, agora deputada, mas daí tu fica assim meio tipo, tá, mas será que ela é competente mesmo? A nossa cabeça ainda é muito machista. A gente não fica, eu já me penso, mas eu digo, não, mas Carolina, ela é uma mulher, é uma delegada, vota nela. E tu fica, não, mas é que o outro parece, não, mas... E uma coisa que eu sempre bato, assim, que eu vejo assim, os homens, eles acham que a gente tem que estar no mesmo pé de igualdade que eles e esquecem das nossas singularidades. Que a Manuela estava falando lá na abertura ali da Entrelinhas, que mãe, vamos falar sobre maternidade, vamos falar sobre maternidade. Eu ia te pedir, Carol, como é que tu consegue organizar essa vida como delegada que tem esse papel forte, muitas vezes um pouco mais agressivo até na forma de falar com a maternidade, com os relacionamentos, eu tenho com a tua duas vida filhas privada? de idades bem diferentes, é uma correria, Gabi, assim, minha vida, ela é um leve, e eu nunca abri mão, porque assim, a minha principal papel nesse mundo, mãe. Se eu pedisse para mim me apresentar aqui, eu ia dizer, eu sou a Carolina, mãe da Júlia e da Maria Luísa, delegada de polícia e professora, né? Então, ser mãe é a minha principal. Se eu não conseguir cumprir esse papel bem, Nath, quando eu ficar mais velha, quero viver até os 102, se eu não conseguir ser uma mãe responsável e fazer um papel legal nesse sentido, eu acho que eu vou ser muito frustrada. Então, o sucesso na minha vida é ser uma boa mãe, uma boa profissional, uma boa pessoa para mim e tentar juntar tudo. Isso, sabe? Porque às vezes, para mim ser uma boa mãe, eu tenho que esquecer que eu sou delegada, que eu não posso ser uma delegada e uma boa mãe. Tu vê, né? A pergunta da Gabi já é, como é que tu consegue conciliar? Como todas vocês. Como todas nós, mulheres que se viram nos 30 para buscar filho na escola. E aí, contando uma outra situação que eu vejo, eu tô observando muito, gurias. Cada reunião que eu vou, com aquele monte de homem policial, que são os comandos de brigada e polícia civil, maioria homens, né? E agora algumas mulheres e nós lá, eu fico olhando, eles às vezes marcam umas reuniões 4 da tarde. Não sabe que 5h30 termina 5h30 os filhos têm que sair da escola. E aí começa 5h30, está aqueles promotoras, reunião da segurança pública, e eu vejo assim, quem começa a se angustiar perto das 5h30? Mãe. A mãe. Porque eu tenho filha para buscar na escola. E aí tu vê aqueles caras todos, e isso eu falo para os homens em geral, e comecei a perceber, eu tenho um ex-marido muito bacana, que a gente se dá muito bem, e eu comecei a pensar, mas só um pouquinho, por que todo dia eu, às 5h30, tenho que me angustiar? Eu não fiz filho sozinha, é divisão de tarefas. Nós temos que dividir, e às vezes a gente não faz. Então, tanto com o ex-marido, que é o meu caso, que os pais da minha filha são separados, mas tanto sendo casado, tu quer abraçar o mundo. E aí, nas reuniões, aquelas mulheres, 5h30, começam a levantar, a sair, e aqueles homens acham, olha ali, ó. Olha aí, não tem foco. Como é que vai ter, né? Eu tenho vontade de dizer, não tem foco. Uma vez eu escutei de um colega, acho que foi o caso de machismo mais escancarado. Colega já aposentado, tá? Só para não ficarem curiosos, quem será o colega? Não. O colega já não tá mais na polícia, se aposentou. E eu escutei numa reunião, estava eu e a delegada Daniela, que é muito minha amiga, e a gente se olhou assim.
o colega disse, nós estávamos falando sobre alguns agentes que eram bons, quem que nós poderíamos usar aqui e ali, e o colega disse assim, não, a fulana, não, essa aí esquece, tá prenha. Meu Deus. Prenha. Como se a policial, que por estar grávida, esquece, essa aí não tem mais funcionabilidade porque ela tá grávida. Eu trabalhei até 8 meses dentro do plantão da Polícia Civil com uma barriga desse tamanho, produzindo. Cansada, com a perna inchada, calor, produzindo. E aí o meu colega disse que a gente, porque tá prenha, ele taxou, tipo, mulher grávida não produz. Então, é isso, essas diferenças que é a minha luta agora, tipo, a gente não tem que ser igual a eles. A gente é mulher, está em cargos de poder, né, ocupa espaços sociais, e a gente tem que ter as nossas diferenças respeitadas. Gravidez, TPM, né, quem não ouviu, tá louca. Hoje ela tá louca. Eu tenho pavor dessa expressão que eles adoram usar também. Não, é louca. Né? A mulher é taxada de louca, porque a mulher está num momento de dificuldade. Na minha delegacia, eu pego muita das loucas. E o cara, a mulher, sei lá, dá briga em casa, né? Briga de violência doméstica, daí chama uma brigada atrás de todo mundo. Uma vez eu escutei uma recém-ganhada do nenê. E deu uma briga, a mulher deu uma panelada no cara, por quê? Porque o cara saiu, foi fazer festa, foi beber, foi zonear, e ela em casa com os filhos, daí ele voltou, ela foi tirar satisfação, daí ele empurrou ela dá uma panelada nele e vai todo mundo pro plantão. E o cara olha pra mim e diz, daí, meu amigo, o que aconteceu lá? Ah, delegada, tá louca, você é uma baita uma louca. A mulher é louca porque ela não quer tolerar a traição, a falta de compromisso de falta ser de compromisso, pai, né? Porque... E aí se irrita com o cara, dá uma panelada, os vizinhos chamam a polícia, e aí a gente é louca, é tudo, as loucas são as que estão com as dificuldades emocionais que o nosso corpo humano nos dá. Ou a nosso momento de gravidez, essa mulher tinha recém-ganhado um nenenzinho, e ela talvez estava numa depressão pós-parto, entendeu? Que tem que ser respeitada. Ela não é uma louca, ela é uma mulher do puerpério, com uma dificuldade emocional, vivendo, desculpa, eu falei, não é ela que é louca, tu que é um traste. Muito bem dito. Não é ela, tu é um traste. Se tu fosse um bom pai, um bom marido, ela não estaria assim tão louca. Né? É verdade. Então, Carol, e como que foi para ti a carreira acadêmica? Né? O que te despertou assim nesse meio todo, né? Nesse dia a dia todo atribulado da polícia? O que te... eu amo. É o que eu mais gosto de fazer, é dar aula. Eu amo. Eu entrei para o meio acadêmico, né, Mayra, com uma oportunidade e agarrei a oportunidade. E é o que mais me dá prazer, é o meio acadêmico. A polícia me dá prazer, assim, né? Eu gosto de trabalhar lá, eu gosto de lidar com essas questões. Mas o meio acadêmico, eu acho que é um dom que eu recebi, porque, para mim, eu já fui aluna de professores muito inteligentes, né? Tu já fez doutorado, sabe do que eu tô falando. Tem muita gente inteligente, não é o meu caso. Eu não sou mais inteligente. Mas eu tenho uma coisa que, se os professores entendessem, que todo professor não adianta tu ser só inteligente. Porque tu tem que ensinar pessoas, e tu tem que ensinar com uma linguagem simples, né? Então, eu tenho esse dom da comunicação. É verdade. Né? E tu tens agora teu curso, né, Carol? Eu agora tô com um projeto, deu super certo, gurias, graças a Deus, e vai continuar. Não faz quase nada. Não, eu faço 500 A mulher é empreendedora, né? Empreendedora Eu agora. sou, acho que agora eu vou ótimo entrar exemplo também no pra- Empreendedorismo 2025, me aguarde. Eu comecei, eu sempre quis ter um curso meu naquilo que eu acredito. Apesar de ser professora universitária, eu tenho engessado em horários, em matérias. Então, e eu sou boa nisso. Particularmente, o meu ego é forte também, Não, mas... né? E aí Mas, a assim, gente nota. eu sou boa nisso, eu É gosto só- de... Eu sou boa porque eu gosto. Mas, né? Carol, é só entrar no teu Instagram e ver as mensagens dos teus Sim. alunos pra ti. Aquilo é o meu combustível, Aham. né? Ai, aquilo me alimenta, é tão bom receber aquelas mensagens que eu mudei a vida de uma pessoa. Que daí agora eu tenho feito umas mentorias juntos, que eu organizo a vida da pessoa para quem está se preparando para concurso, né? Essa é a minha especialidade. Eu sou boa em preparar pessoas para fazer provas de concurso público, carreiras jurídicas. Então eu organizo a vida da pessoa, faço tipo uma nutricionista, sabe? Segunda, terça, os planos de ensino para eles estudarem, então é bem legal. E as pessoas
me dão. E aí, o meu curso é o seguinte, tá acontecendo agora, aula presencial, todas as terças de noite, e é das 7h30 às 9h30, que é uma coisa que eu sempre acreditei. Né? Que depois não rende mais. Porque assim, eu não acredito naquela coisa, 7h30, ele faz um intervalo, daí volta, quando volta pra sala, o Henrique foi meu aluno e sabe disso. Tu volta, não tem mais, vocês já foram, né? Aquele aluno, ele volta, e ele não tem, então eu gosto da aula direto, mas uma super aula com energia, fazer valer a pena cada minuto. O meu tempo é precioso e das pessoas que estão me pagando também. Então, hoje em dia, a gente não otimiza, faz várias coisas no celular, então por que os professores não podem ser assim? Então, eu vou lá, dou aquela super aula 7h30 até umas 9h15, quando eu vejo aquela energia baixando, ninguém aguenta mais, terminou. E como tu motiva essas pessoas? Porque, além do conhecimento técnico, elas precisam de uma preparação também, né? Tu conta a tua história para elas. Até porque aula, vocês estão vendo que cada aula... o direito penal não é... Não é das matérias mais gostosas de estudar. Não, é a melhor matéria que tem direito penal, tragédia. Eu vou confessar então, Carol, que eu entrei na faculdade porque eu queria ser delegada. Por causa da Elô, da novela, na época. Sim, eu lembro. E eu entrei, eu vou ser delegada. Eu acho que eu não falei isso pra muita gente. Quem estudou comigo Mas, na época vai sabe. abrir concurso 2025. Começou a matéria de penal, eu disse, muito legal esse sonho, vai ficar pra outra pessoa. Mas tu não foi minha aluna, né? Aí que tá, é isso então, que eu tô falando. Meu curso começa 26 de novembro, agora uma nova turma. Tá aberto. Eu tô com as vagas esgotadas, são 20 vagas presenciais, tá esgotado, mas eu abro exceção pra ti. Se tu quiser, vai ter concurso pra delegado. Agora eu já tô no digital. Então, como é que eu motivo? É aquilo que eu digo assim, ó. Se as pessoas... A pessoa que trabalha com aquilo, ela é um terreno fértil de conhecimento. Porque uma coisa é tu ler no livro, né? Outra coisa é tu saber o homicídio, as qualificadoras do homicídio, o estupro no livro. Outra coisa é uma pessoa te contar a vida real, que eu acho que é isso que cativa os alunos. Eu consigo pegar o meu mundo real do meu trabalho como delegada e trazer para uma sala de aula. Então eles ficam assim, sério que aconteceu isso, delegada? Mas aí como é que... E deu, sabe, os exemplos práticos vão cativando. E porque assim a gente aprende, na verdade, né? Porque então não é teórico, não é livro de quem não sabe o que está falando, e sabe? E a vida não segue o que está escrito ali na lei. Né? É muito difícil. A gente aprende por afeto. Eu fiz uma matéria de férias com a delegada e eu gabaritei a matéria. Ai, que bonitão! E ele ia na aula e ele era... eu lembro. Não, eram umas turmas gigantes. Agora tá tudo muito online, né? Com a pandemia, tudo mudou dessa época, sabe? E eu confesso para vocês que eu não gosto. Esse meu curso é online também. Então, as 20 vagas presenciais, a gente tá ali na sala. E depois tem gente da região inteira que é aluno online. Para não vir para Passo Fundo, clica no Google Meet e vai assistir a aula da casa dele. Mas na casa dele, se tu não for disciplinado, aí tá com o celular ali, tu olha pro celular. Aí entra um. Não, eu gosto desse contato presencial, é importante. Mas eu vou te dizer que essa aula, quando tem essa troca, essa experiência, essa vivência, tu esquece o celular, porque tu entra junto. É difícil né? de pegar a gente pega o celular numa aula ruim, numa coisa que não tá nos interessando, não tá nos cativando, né? E tu sabe que eu acredito muito na humildade. Eu lembro muito quando eu era aluna. E como eu tinha uns professores, assim, que... Nossa, apesar de eu ter um ego bom, eu sou boa de ego e da autoestima, porque eu acho isso importante para nós todas. Né? Eu tenho uma autoestima boa, mas eu tenho muita humildade também de eu me coloco no lugar daquela pessoa que juntou um dinheirinho para pagar meu curso, sabe? E eu respondo as dúvidas. Eu não tenho problema de contato. Tem muito professor que eu vejo, sou professor, me chama no e-mail. Eu sou muito informal, até na delegacia. Tem gente que briga comigo. Tu é muito informal, tu deixa as pessoas, tu atende todo mundo. Qualquer pessoa chama ali na delegacia, quer falar com a delegada, falo com a delegada. O que o senhor quer falar? Advogado quer falar? Falo. Eu sou muito informal. Então, eu atendo os alunos no WhatsApp, sabe? E eu acho que isso, a informalidade, junto com a humildade, faz com que as pessoas gostem, porque ninguém gosta, né, gente, de uma pessoa que é difícil acesso, que não te responde, que é distante. É falta de respeito. Né? Mas tu falaste da autoestima, eu achei isso muito legal também. É importante falar sobre isso também, né? Muito. E ontem a Manu falou uma coisa numa reunião que me chamou a atenção. A Manu... Quem que elogiou o Henrique? Acho que fui eu. Alguém elogiou o Henrique, ele falou assim...
né? A Henrique, como tá bonita, ela falou assim, e ela não seja... Aceite sim, o elogio, né? aceite o Era elogio. dessa, Isso, aceite. Como a gente não consegue aceitar quando alguém nos elogia, né? Pegando o gancho do ego. A delegada fez um momento de desvelar ali a sua fragilidade, onde ela foi a louca da vez. Quando ela imobilizou o bandido, bateu com a faca nas falas. Verdade, foi a louca. Principalmente Isso é super conectivo. Delegada, eu gostaria que essa pergunta fosse devolvida às entrelinhas. Quando foi que elas foram a louca? Quando vocês foram a louca. Quase tudo. Eu sempre fui a louca, né? Porque eu sou meio louca mesmo. Mas eu acredito que por imaturidade, muitas vezes, e daí sim. E claro, bom, é que a Carol já deve ter imaginado por que eu fui louca alguma vez na vida. Acho que sim. Mas isso fica nas entrelinhas, né, Carol? Tem outras coisas nas entrelinhas. Já nesse, quando tu foi a louca? Olha, a primeira vez que eu fui a louca, foi assim, eu sofri um relacionamento abusivo de muito tempo. E aí, quando eu resolvi romper com isso, eu fui taxada de louca. A ponto de, por exemplo, ter provas físicas e pessoas próximas dizerem não, isso não é. Tu tá louca porque é peso e não é real, ou é quilo e não é peso, metros, enfim. Era uma troca, assim. E eu parar e dizer, não, peraí, eu tô vendo, é isso. E aí eu tive que, tipo, brigar comigo mesma pra, não, eu não sou louca. Então, isso foi, assim, um marco bem decisivo, assim, na minha vida, sabe? Bem Parece que a gente pesado. se coloca em dúvida, né? Se questiona. E tu, Gabi, já foi taxada de louca? Já, eu tava pensando aqui, é uma história que eu acho que só a Mayra conhece, que eu realmente não conto. Mas eu tive um stalker. Era um colega de trabalho e ele grudava em mim. Então, todo final de expediente eu ficava um pouco mais e ele grudava, assim. E eu achava aquilo muito perturbador, porque eu não sou uma pessoa de contato, né? Eu não sou aquela que senta e toca nas pessoas, e ele puxava a cadeira assim. E aquilo já me incomodava. E ele começava a me mandar mensagem, mandava e-mail, mandava chat, mandava tudo. E eu não gostava, eu tentava cortar, mas tipo, o colega de trabalho, ele é assim com todos, né? Eu devo estar louca. E acabou que ele começou a mandar coisa pra minha casa, ele começou a me seguir. Então foi uma situação muito complicada até eu entender, pera, isso não é normal, isso não tá certo. E quando eu fui falar com as pessoas que poderiam fazer alguma coisa, ninguém fez nada. E aí tu foi taxada de louca. É muito triste. E tu, Manu? Eu, Carol, quando eu abandonei o direito, né? Foi um momento em que a minha pequena tinha 6 meses e eu trabalhei com a família, né? Toda a minha vida, né? Mais de 20 anos com meu pai, né? E tu fez mestrado, doutorado, tudo que tu estudou, tudo que a gente investiu em ti, pra ti agora largar tudo isso, né? E assumir uma nova frente, né? Porque eu realmente abandonei tudo. Meu coração pulsa por isso aqui, né? Então, e eu falo que a Marieva, inclusive, a Gabi passou pra mim, a Marieva, ela foi a pessoa que veio na minha vida pra mãe. Vai, agora tu que... Eu falo que não... Eu aprendo muito com ela, né? Então, eu fui a louca, eu fui aquela que se tornou mãe e aí virou aquela louca mãe desnaturada, que só que pensava em trabalhar, só pensava, né? Então, foi eu. E tu, Mayra? Eu acho que a mulher sempre ela é taxada de louca quando ela quer buscar alguma coisa, né? Então, a gente é louca quando a gente quer botar ordem na casa, a gente é louca quando a gente quer botar ordem na empresa, a gente é louca quando a gente quer correr atrás dos nossos sonhos. E daí, por várias pessoas, talvez tenham me taxada de louca. A minha irmã, eu lembro, querida, que ela deve estar me assistindo, que eu amo ela de paixão, que ela é tudo na minha vida. Mas, assim, eu tenho certeza que ela me chamava de louca, porque eu saía viajar com meu marido e deixava as crianças pequenas, assim, e ela dizia, meu Deus, essas crianças são pequenas, não tem mãe, não tem pai, sabe? Aí ela achava aquilo loucura. Mas hoje eu olho eles, assim, super bem criados, educados, assim, os amados, né? Com caráter, com princípios. Eu falei, deu certo, né? Louca, mas deu tudo certo. Eu acho que a mulher, ela sofre isso, né?
A gente quer resolver as coisas. E eu acho que quando a gente aparece, quando a gente brilha, quando a gente é benquista, sempre motivo de inveja também dos outros, É que a né? mulher decidida, ela é taxada de louca. Sabe quando é que eu fui taxada de louca? Quando? Quando eu decidi ser delegada. Eu nunca lembro. Quando eu falava para as pessoas que eu estava fazendo concurso para delegada, todo mundo dizia, essa aí, delegada, imagina, ficou louca. Enlouqueceu. Fiquei 3 anos as pessoas dizendo que eu era louca porque eu estava me preparando para ser delegada. Carol, e essa vontade de ser delegada, ela é uma vontade que vem da onde? É para provar algo para alguém? Eu nunca quis ser delegada desde pequenininha, nada. Eu me formei em Direito e acabei perdendo meu pai ali. Eu trabalhei em empresa familiar a vida inteira, eu não estava feliz, estava que nem a Manu, eu não estava feliz naquela vida. Eu não estudei uma faculdade para pendurar um diploma na parede. Eu olhava, já tinha uma filhinha pequena de 1 ano, estava num casamento péssimo na época, né? E eu pensei, meu Deus, eu preciso dar uma guinada nessa minha vida. Daí eu comecei a olhar que profissão que eu poderia ser. E aí eu comecei a pesquisar uma coisa que, na minha época, ninguém ensinava as profissões jurídicas, as possibilidades ali na faculdade. Eu falei, meu Deus, daí eu olhei delegada de polícia, tinha um concurso aberto, e eu falei, mas vou me inscrever para ser delegada, é legal. Tem tudo a ver comigo, sou esportiva, gosto de uma vida mais dinâmica, não gosto de ficar num gabinete. E daí eu falei, eu acho que... Olhei as matérias que caíam, me inscrevi no concurso e quero aproveitar para contar essa história, porque eu conto toda a primeira aula que eu dou essa história. Porque aí eu peguei, me separei, filhinha de 1 aninho e pouquinho, e decidi que fazer aquele concurso para delegada, me matriculei num cursinho que tinha na cidade e comecei a fazer aula de noite. Peguei uma tatinha para ficar com a minha filha enquanto eu estava na aula, né? E pedi as contas lá do meu trabalho, e graças a Deus tinha como me manter por um tempo. E disse, eu vou fazer esse concurso. E aí foquei total, né? Era aula de noite, estudava de manhã. E fiz um grupo de estudo. Essa história que eu quero contar. Eu convidei 2 colegas, eu encontrei 2 colegas de faculdade. Uma que era super inteligente, só tirou 10 a faculdade inteira. E uma outra moça que eu conheci no cursinho, que trabalhava revendendo carro. Daí eu falei para elas, gurias, vamos com tudo, a nossa hora, vamos fazer um grupo de estudo de tarde. Todas tinham uns filhos. E a gente estuda lá na minha casa, cada uma dá aula de alguma coisa para as outras. E ficamos assim uns 3 meses, aula de noite, grupo de estudo de tarde, estudava bem sério. E fomos fazer a prova em Porto Alegre, 2009 isso. Não, desculpa, 2006. Chegamos, fizemos a prova, conferimos o gabarito, eram 100 questões, tá? A prova de delegado são 100 questões. Eu tinha acertado 72 da 100, tinha ido super bem. A outra colega, 71, e a outra que revendia carro, 69. E parece que a nota de corte eram 16 mil inscritos, só passava os primeiros 300 para a outra fase. E a nota de corte parece que ia ser 7. Podia ser 6,8, podia ser 7,2, não sabia, ia demorar uns 2 meses para sair a tal de nota de corte. E eu falei para ela, gurias, se nós não fizer alguma coisa, vamos para Porto Alegre, vamos alugar um apartamento nós 3, vamos se matricular num cursinho lá, não tinha curso online, e vamos estudar aí para se preparar para a segunda fase, senão a gente é capaz de passar e não ter chance. Fomos nós 3. 1 mês nós em Porto Alegre, saiu a tal de nota de corte. Nós não tinha smartphone na época, nós lá no cursinho, todo mundo desceu para uma sala de computação e começamos a olhar, tipo, se eu fiquei dos 16 mil lá entre os primeiros 300 com 7,2, eu passava para outra fase, isso é nota de corte. E eu fui olhando Carolina Goulart, 439, eu nunca vou esquecer esse número, nunca mais, 439 eu fiquei, tirei 7,2. A outra colega ficou em 580 e a outra colega ficou lá em 800 e pouco. Eu botei a mão na boca e falei, meu Deus do céu, não passei, que droga. E fiquei ali meio em estado de choque. Eu olhei para o lado, vejo aquela que era super inteligente, que eu chamo da chorona nessa história, ela, mãe, pai, não passei, vem hoje de tarde, vocês vêm então me buscar. E chorava. A outra, que eu chamo da rebelde, jogou as apostilas no chão, essa bosta, que merda, não passei. E aí eu escutei uma frase muito marcante dessa, que eu chamo de rebelde. Ela disse assim, eu perdi. Elas olharam, tu passou? Eu digo, não passei também. Aí ela falou, eu falei,
Perdemos 5 meses. Nessa preparação, a gente tinha passado 5 meses. Perdemos 5 meses nessa história. É aquilo, só um pouquinho. Junta aqui as duas. Vocês vão embora. Nós pagamos uma fortuna esse curso, tem mais um mês de aula. Daí ela assim, nós perdemos 5 meses de vida, tu não tá enxergando, a gente não passou. Eu digo, só um pouquinho, guria, se de 16 mil inscritos, nós com 5 meses de estudo, eu cheguei em 400, tu imagina onde é que nós vamos chegar daqui 1 ano, 2. Eu vou ficar aqui, vou concluir, paguei o curso. A chorona olhou pra mim, e vim, mãe, sim, de tarde, não, amanhã não, hoje. E a outra olhou, depois tu vai botar um pi. Ela falou, ai, tomar no teu c***, sua otimista. E de tarde foram embora. Então tu é a otimista da história. 11 da manhã elas saíram do curso e voltaram para Passo Fundo. Eu fiquei. Essa é a minha diferença. Não desistir. Entenderam? A mulher, quando ela quer, ela consegue, mas tem que persistir. As pessoas sonham, acho que em 5 meses vão conseguir ser delegado. Não é só ser delegado, vão conseguir ser uma super empreendedora em 5 meses, né, uma super advogada, especialista em direito digital, abrir uma super empresa de... Por isso que tem muitas mulheres também abrem um negócio, fecha, abre outro negócio, fecha. Elas não terminam aquilo que se propõe, né? Tem a pressão masculina dos maridos. Pode ser? Tem. Sim, Jane. Isso eu sei. Sim. Então, a persistência das pessoas é o fundamental. Em tudo, eu acho que esse foi o meu diferente. Para me tornar delegado, eu nunca mais parei de estudar depois daquele dia. Eu enxerguei dessa pedra no caminho que não deu. Eu não vou desistir com uma. E eu fui fazendo concurso para delegado o Brasil inteiro e fui levando ferro, não passava por uma questão. Até que eu comecei a passar na primeira fase e rodar na segunda. Foram 3 anos. Quantos concursos tu fez? Mais de 15. Foram 3 anos e meio com a mesma rotina. E eu olhei, eu sabia a dimensão de um cargo público, não é para passar, não é qualquer um. É uma preparação todo dia, olha, e foi sofrido, as pedras vieram, a gente chora 1, 2, 3 dias, depois levanta a cabeça. E é assim que é sempre. E Carol, assim que sempre vai ser. A gente está adorando aqui o papo, né? A gente queria continuar aqui mais e mais horas. Mas a gente queria fazer um fechamento assim, com uma mensagem. Antes, Manu, se me permite, eu queria fazer uma pergunta ainda para Carol, para a gente finalizar qualquer coisa, depois vocês cortem o que ficar demais. Mas eu queria, como a gente tem muitas espectadoras mulheres que assistem esse programa e a gente sabe que a violência ela tá aumentando, seja ela física, seja ela digital, que dicas tu poderia nos dar de uma maneira bem prática para que a gente possa se proteger, seja na rua, seja na internet, para que a gente possa, como mulheres, se unir, né, com essa força um pouco mais... E até fica numa próxima, quem sabe, né, se não vão me convidar para falar sobre violência contra a mulher, que eu sou boa nisso também, faço umas palestras bem legais. Mas assim, é importante tu saber quais são as formas de violência, que às vezes a gente acha que violência é só bater, né? É só física, e a gente às vezes nem percebe nos nossos relacionamentos, e não só relacionamento amoroso, relacionamento com o pai, com o irmão, sabe que tu tá sendo vítima de violência. Então, por isso eu tenho uma palestra muito legal, eu gosto disso também, é um trabalho que eu faço em várias cidades até ao redor de Passo Fundo, é onde eu vou contar para as mulheres, principalmente as mais humildes, as formas de violência. Às vezes a mulher não tem... Tem uma mulher esses dias, ela chegou lá, a brigada, eu falei, vizinha, o que aconteceu hoje? Delegada, não, hoje nada, ele sempre é violento, ele bebe, me bate, mas hoje não aconteceu nada. Eu digo, tá, mas a senhora veio aqui gratuitamente, alguma coisa? Não, ele quebrou um monte de coisa dentro de casa. Cuspiu na comida que eu fiz para ele. E depois me obrigou a transar com ele, porque senão ele ameaçou que se eu não desse para ele, ele ia acordar os filhos tudo. Uma senhora bem humilde. Por isso que eu estou usando essa linguagem, entendeu? Porque foi assim que ela falou. Essa mulher foi vítima de 3 formas de violência. Primeiro, o dano patrimonial, ele quebrou as coisas que ela comprou com o salário dela. O cara, quando quebra um celular teu por ciúmes, é uma violência, é dano, é crime de dano. Aí, depois, cuspir na comida que ela prepara, isso é um dano psicológico, né? E xingando ela ainda, que ela estava fedida, isso é um dano moral. E depois tem uma violência sexual, tu não é obrigada a transar com o namorado, com o marido, se tu não quer, porque o cara tá bêbado. As mulheres, vocês entendem? Nós que temos um pouquinho mais de cultura, às vezes é difícil pra gente, sabe? Tem uma gama de mulheres que acha que isso não é violência, Gabi. Então, como prevenir a violência? Sabendo. Conhecimento. Conhecimento.
conhecendo as formas, a gente consegue perceber. Que baita Eu tô episódio, parando, gente. porque eu tô até com medo de olhar um xixi aqui da produção. Baita episódio. Nunca falo nada, o caladinho, mas eu tenho uma pergunta. Despertando perguntas da plateia. A minha pergunta é a seguinte, tem aquela estigma da espada, não sei se vocês já ouviram, que a mesma espada que defende e que te segura é a mesma que pesa. O tempo todo, quando se referem a você, falam a delegada. O meu pai foi teu aluno também, foi colega do Henrique, ele fala muito bem de você. Que bom. E ele sempre fala a delegada. Não é a Carol, não é a delegada. A minha pergunta é, qual o peso de viver a tua profissão? Porque 24 horas por dia tu é delegada. E mesmo quando tu tá descansando, tu é delegada. Então, você mesma contou uma situação em que você passou, que tu tava num período de descanso, assim, você não tava atuando e teve que ser a delegada. Eu não sei se vai pegar no meu Mesmo nos Assim, momentos eles da chamam na família, delegada né? da paixão. Ah, assim, é, como é que é? É, a gente ri, é a delegada. Isso é uma conquista para mim, eu não tenho problema nenhum. Eu não tenho mais como sair. É a Carolina delegada. Né? É uma coisa que foi uma escolha. Fico feliz com isso, mas eu vou falar uma coisa que pela primeira vez que eu vou falar. Todo mundo diz, Carolina delegada. Mulher admirável, forte. Mas não pensem que eu não tenho as minhas dificuldades. Só que a mim, vocês já se colocaram na minha postura, e de muitas mulheres policiais, parece que a gente não pode. Entenderam? Então, acho que mais ou menos eu entendi a espada, esse negócio da espada. É como, tu é a delegada, tu é forte, tu ajuda outras mulheres, tu é um exemplo. A delegada não pode fraquejar. Entenderam? Então, eu sou uma pessoa muito otimista. Eu, geralmente, tô sempre forte, realmente. E rezo para que eu tenha sempre essa força para criar bem minhas filhas. Mas eu também tenho os meus momentos, assim, mas essa é a minha dificuldade. Às vezes, as pessoas não permitem que eu fraqueje. Não me é permitido fraquejar. Isso pesa, guris. Isso pesa. Às vezes, assim, eu não choro há muito tempo. Eu não me lembro de chorar, porque eu não sei se eu criei pode ser o crime mais cruel, com criança, com nada. Eu tenho uma característica que eu não consigo fraquejar. Eu tô ali firme, vou terminar aquele local. Só que tu diz, como ela é forte. Só que isso é ruim para mim. Porque isso, dentro do meu interno, as coisas... Mas depois tu vai pra casa, né? Eu vou para casa. Eu não faço terapia, sei que eu deveria fazer terapia. Acho que ia me ajudar muito. É uma dos planos também. Eu acho importante a gente conversar com uma pessoa neutra. Mas é pesado. É pesado, sabe? Tu ser um exemplo de força... traz para ti, que legal, mas também tem um lado ruim, que tu tem que estar sempre ali para segurar. Dentro da minha casa também, minhas filhas, eu sou a fortaleza ali da família, né? Para te terem uma ideia, uma das minhas filhas, quando fez uma homenagem no Dia das Mães, para mim, ela era pequena, a Júlia, que hoje tem 20 anos, ela tinha que desenhar a sua mãe, coisa. Todas as crianças desenharam sol, lua, estrelas, flor, do meu mundo. Sabe o que ela desenhou? Uma grama verdinha. Aí eu fiquei assim, meu Deus, que vergonha, uma grama. Eu desenhei uma grama porque a minha mãe é meu chão. Ai, que amor! Te entenderam? Assim, eu sou o chão dessas pessoas, entendeu? Isso é legal. Mas é pesado. Vamos além dessa pergunta do Diogo. Tendo em vista que no mundo tem muita rivalidade feminina, tendo em vista que a mulher é facilmente descredibilizada por ser mulher, tendo em vista que incomoda a muitos uma mulher numa posição de poder. Mesmo assim, dentro de todas essas facetas que a professora carrega, tem a faceta social, de ir jantar num restaurante, de caminhar na ciclovia, de estacionar na vaga do idoso, assim, rapidão. Só para voltar. Como é carregar esse algo nas costas, esperando, por favor, erra. Erra nessa cidade pequena, por favor. Eu vou te dizer, eu sou bem protegida, porque eu sou humana, eu erro, e muito, né? Eu errava mais, né? Eu errava muito mais. Hoje eu tento sempre, cada vez melhorar. Eu acho que todas as pessoas têm que andar para frente, né? Ver os erros, tentar melhorar, evoluir.
Mas é pesado, Henrique. Mas eu procuro ser... Eu também erro. A gente sai com as amigas, a gente bebe um pouquinho, né? Por que eu sou delegada e eu tenho que ser sempre... Entendeu? Esse é o faro. Tu é delegada. Ou as pessoas às vezes são políticos e outras profissões. Ela é a presidente de uma empresa. Poxa, tu é humana também. Tu gosta de sair com as tuas amigas. Tu, né? Correu ali rapidão, passou o sinal vermelho. Desde que não seja uma conduta criminosa. Acho que tá valendo, né? Atire a primeira pedra quem nunca errou, né? Então, eu prefiro continuar sendo humana, mas humilde. Se eu errar, também não tem problema nenhum de pedir desculpa, né? A gente erra e tem a possibilidade de pedir desculpa. Mas não vem me dizer que tu nunca errou no mundo. E aí, essas pessoas é aquele grupo dos arrogantes que não erram, que nunca fazem nada de errado. Eu errei, talvez, até na minha profissão, né? Talvez possa ter cometido alguma injustiça como delegada, ter prendido alguém que eu achava que era traficante, mas na verdade é usuário. Por que não, né? Mas eu sempre procuro acertar. Essa é a principal ideia. São múltiplas facetas, né? Numa pessoa só, de delegada, de mãe, de mulher. De mulher também tem mais essa, né? Então, olha, múltipla, namorada, né? A gente não conseguiu chegar lá. Namorada, é várias funções. Eu acho que a vida é isso. E uma coisa que eu digo, né? Sempre, eu nunca tive culpa das coisas que eu trabalho, eu vou viajar, às vezes fico longe das minhas filhas um tempão, sempre, porque, sabe, a mulher carrega essa culpa que o homem não carrega. Eu vou dizer, eu tô mentindo aqui. Tô mentindo, vou ter que dizer que tô mentindo. Eu carrego a culpa também. Eu falo pra mim mesmo não carregar a culpa, entenderam? Que eu digo, vou passar 15 dias longe das minhas filhas, eu fico lá. Oi, gurias, tá tudo bem aí? Ai, que bom. E ela tá tudo bem aqui, elas não estão nem aí. Até melhor, né? Só que a culpa... E os homens vão e não tem essa culpa. Parece que a gente é programada para ter isso, né? Ficam. A minha luta agora, a minha bandeira é essa, assim, ó. A bandeira, quando eu dou palestra, quando eu venho num programa, assim, para falar da questão das mulheres, é o seguinte: vamos ter consciência que a gente é mulher, tem as nossas particularidades, merece as nossas loucuras serem respeitadas, nossos momentos emocionais, menopausa, gravidez, TPM, todo mundo vai ter. Não adianta o homem querer tirar isso de nós. E cabe a nós o quê, na minha opinião, né? Perceber quando a gente está tentar se recolher, e se a gente não pudesse recolher, ter um ataque de loucura, ter um ataque de, né, se recompor, e que não nos julguem, não nos discriminem, respeitem. Homens, ela está na TPM. Deixa eu deixar ela agora Deixa eu deixar ela quieta hoje, que não é o dia dela. Vi um da Natália esses dias, diz, hoje eu tô super irritada. Que bom, percebeu que tá irritada, tenta não fazer as coisas. Exatamente. Tenta evitar. Não fale comigo, né? Mas o que eu mais noto é que, às vezes, as próprias mulheres criticam as mulheres. Com certeza. E aí, tipo assim, dão mais pano pra manga ainda pros homens irem lá e confirmarem. Mas o que a Carol, eu acho que a Carol trouxe que é super importante é a autocrítica. Porque se tu tá segura, que beleza, tu tem teus momentos, teus rompantes e tudo mais, tu tá segura de quem tu é, o que tu gosta, o que tu não gosta, é melhor. Foda-se o outro, né? Tipo... É melhor viver. E outra, eu sou muito observadora. Eu tava numa reunião, não posso falar porque eu sou muito bocuda, não vou falar. Era uma reunião comercial e tinha uma mesa da brigada. Nós estávamos com os coronéis da brigada, eu, a delegada Daniela, nosso chefe ali, o regional. Eram todos homens, de mulher só tinha eu e a delegada Daniela. E a pessoa que estava palestrando estava falando lá das empresas dele, era uma situação ali, uma coisa que acontece aí em Passo Fundo. E essa pessoa deixou escapar um negócio naturalmente, que eu olhei para a Daniela e toda a mesa se olharam e pensaram, agora as delegadas vão levantar aqui, vão... O cara estava contando da empresa familiar dele, que é muito bem sucedida, e no final ele deixou escapar, graças a Deus que nós temos o fulano e o ciclano homens para dar andamento à nossa empresa. Escancarou, tipo, dizendo se ele tivesse feito, se as filhas fossem mulheres, a empresa dele não ia conseguir ter sucesso profissional. Isso foi agora, esse ano aconteceu um evento público da nossa cidade, um grande empresário. Todo mundo quer que eu fale o nome, jamais vou falar o nome. Mas aconteceu. E foi natural, o cara é uma boa pessoa, ele é uma boa pessoa. Ele não é, sabe quando a pessoa não faz de propósito, assim, tipo, eu odeio as mulheres, não. Espontaneamente, o cara errou, depois ele viu que ele errou. Mas é o que está introjetado na sociedade.
Entendeu? E é isso que eu vejo nessas mesas de reunião que eu participo, não só da polícia, na política, no empresariado. É como se a mulher, ela não tenha competência para estar em determinados cargos, porque não é que ela tem filho, daí ela vai querer faltar muito, porque isso tem que acabar, entendeu? E a mulher não é dizer não, a mulher, se ou os maridos e pegam junto para que a gente tenha foco, então, e consiga, então você seguinte, hoje tudo aqui em casa, a casa, o almoço, a organização familiar é contigo, homem, e me deixa livre para ter meu foco. É isso que eu tenho tentado fazer. Tá sendo, graças a Deus, estou conseguindo bem sucedido com meu ex-marido, de dizer, não, hoje eu não vou buscar, hoje é tu que vai, porque eu tenho que focar numa reunião. Sabe? Então, essa é a minha luta, assim, que a gente perceba, porque às vezes a gente não percebe, né? E é uma coisa que talvez ele também não percebia, isso, né? eu pedi para ele faz feito tranquilamente. Há um tempo, né? Carol, queremos te agradecer imensamente por nós. Nós ficaríamos, sei lá, 3 horas aqui ou mais conversando contigo. Foi literalmente, tu é uma professora, porque foi uma aula para nós. Que bom. E realmente, tu chegou a nos deixar sem perguntas, porque tu já foi. eu já comandei isso. Não, foi ótimo, foi sensacional. Que bom. Eu assim, ó, primeiro quero agradecer a lembrança do meu nome por vocês. Eu fiquei muito feliz, muito lisonjeada, porque é um programa para mulheres, né? E eu acho que vocês lembrarem de mim, me convidarem para estar aqui. Fiquei muito alegre com o convite. E quero desejar um sucesso, que esse programa tenha êxito, que atinja um monte de mulheres, que empodere essas mulheres, empoderar no sentido do conhecimento, né? Que às vezes a gente acha que empoderar é embelezar, e ensinar a mulher. Não, eu acho que a gente tem que ensinar as mulheres a se conhecerem, saberem as suas fraquezas, lutarem pelos seus direitos, mas não para estar em lugares assim... e eu acho assim que a verdadeira mulher empoderada é a mulher que sabe o seu valor, né? Que sabe onde quer chegar, e eu acho que é isso que vocês vão conseguir fazer com Entre Linhas, entendeu? Infelizmente, a gente tem vários homens também que já estão inscritos, que nos assistem e que também estão tendo esse contato e tendo esse conhecimento diferente, esse olhar um pouco mais feminino, talvez, sobre algumas questões que eles não tenham sobre acesso. maternidade, o máximo. E eu vou falar, eu não consigo parar, mas é que eu acho importante. Eu falei para as minhas amigas, falei assim, que eu ia participar para elas, né, que eu estava feliz. E às vezes, daí tinha um grupo de outros amigos homens, aquele... é um programa que fala de quê? Fala... daí um falou, não, fala de coisas de mulher, futilidades. Ai. Pra quem? Vocês tinham que me ver a minha brabeza. Tu entendeu? Tipo, falar dessas coisas, assim, que falamos hoje aqui, de várias coisas, na visão, às vezes, para algumas pessoas são futilidade. Dele, não, me desculpa, eu quis dizer amenidades. Juro. Não, daí vai tentando entendeu? Amenidades. Eu digo assim, por favor, é essa coisa que eu acho que vocês, essas 5 mulheres tão admiradas na nossa cidade, podem conseguir fazer com Entre Linhas, sabe? Mostrar, aqui não tem nada de futilidade, aqui tem vida real, que tem problema real, problema de verdade, de mulheres que eu acho que as convidadas que vão trazer são todas pessoas assim... Inspirações reais. Inspirações reais. A gente não tá aqui pra falar mal de homem, que também é um comentário que eu ouvi, tipo, é um programa que vocês vão falar mal de homem? Não, Deus me livre. Não. A gente precisa dos homens. Em nenhum momento até agora a gente falou mal de homens e não é o objetivo, né? Então, sucesso, Gurias. Contem sempre comigo. E pra ti também, né? Mais e mais. Espero que contem comigo só pra vir no programa, na polícia, que não precisa. Também espero que não. Mas não te encontrar na delegacia. Não. Então, pra gente finalizar, só faz a tua última apresentação. Me chamo Carolina. Eu sou Carolina Goulart e eu estou no Entre Linhas. Gostaram, né? Gostaram, né? Todas as convidadas, viu? Convidada. Vamos fazer.